No último dia 24, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enviou ao Congresso Nacional a primeira proposta de regulamentação da reforma tributária. O projeto de lei complementar trata das regras para os impostos criados pela reforma, aprovada em 2023, e que pretende simplificar o regime de tributação sobre o consumo no país. A reforma tributária pode gerar muitas dúvidas entre empresários, especialmente em um país complexo como o Brasil. É por isso que no VSHcast de hoje vamos falar sobre os principais impactos dessa reforma para os empresários. Participam dessa conversa Mário Cardoso, diretor de M&A da VSH Partners, e a nossa convidada, Caroline Souza. Ela que é contadora e advogada e sócia na Reut, empresa que oferece soluções altamente tecnológicas para grandes e médias empresas que querem incluir a transformação digital na contabilidade, na gestão fiscal e na gestão financeira. Caroline também é vice-presidente de Planejamento e Governança na CESPRO e professora dos cursos de pós-graduação da FBT e do IPOG. Seja bem-vinda, Caroline. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui. Caroline, o que é que deve mudar a partir de agora com a regulamentação da reforma tributária? Vamos lá, Thaís e Mário. Reforma tributária vai mudar completamente a dinâmica de mercado como nós conhecemos hoje. Principalmente, nós teremos 2 sistemas simultâneos. E a regulamentação da reforma pela lei complementar, que foi proposta pelo governo há 2 dias atrás, no dia 24 de abril, muda basicamente o detalhamento das regras que já estavam no esqueleto da Constituição Federal. Então, existia muita angústia por parte dos clientes, dos contribuintes, porque, primeiro, a reforma afeta geral. Todos os contribuintes serão afetados em alguma medida. E a angústia é, como é que eu me preparo com relação à reforma tributária para eu ter o menor impacto possível em caixa, em carga tributária, nível de contratos, negociações de M&A. Enfim, então tem uma série de impactos que agora, com um texto mais robusto, a gente consegue fazer esse detalhamento para o cliente e consegue uma maior clareza de estratégia. Então, existem uma série de planejamentos e jornada nesse meio do caminho que tem que ser startada o quanto antes, né? E os setores, aí, claro, você disse que vai ser geral e global, mas em termos setoriais, assim, o que é que se prevê, assim, de grande impacto, ou que você diga, assim, esses 3 vão ser afetados, vão ter um grande impacto, assim, nessa perspectiva que ainda está, assim, nessa incerteza, mas vai-se definindo agora pelo caminho. Sim, tem vários setores preocupados, mas os setores que eu diria que são os mais impactados, e isso é com conhecimento de causa, porque a Reut desenvolveu uma calculadora da reforma, nós já rodamos mais de 1.000 empresas nessa calculadora, então a gente tem muitos dados. E o primeiro setor mais impactado, com toda certeza, é o setor de serviços, em geral. Por quê? Hoje, os serviços têm uma carga tributária municipal que vai do ISS de 2% a 5%. Muitos deles no presumido, ou seja, PIS e COFINS 3,65%. Então, a gente está falando de uma carga tributária de 8% em média, que vai saltar para 26,5%. É um salto quântico. E não vai impactar só os prestadores de serviço. Mas e quem contrata os serviços? As indústrias contratam RP, contratam serviços de limpeza, ou seja, no geral vai causar uma hiperinflação dos serviços. Outro setor que vai ser bastante impactado é o agronegócio. Então, eu particularmente tenho muitos clientes do agronegócio e a preocupação é geral. Por quê? Eles têm muitos incentivos fiscais que vão acabar com a reforma tributária. Então, se a gente considerar uma composição de ICMS, IPI, PIS e COFINS, a carga tributária é baixa. Então, essa carga fica em média de 1% a 5%. E quando eu penso que ainda que eles tenham redução do IVA em 60%, a carga vai ficar entre 10% e 10,8%. Então, é assim, mais do que o dobro do atual. Então, esse é o segundo setor assim, que eu gostaria de dar um destaque. O terceiro, tecnologia. Então, assim como o setor de serviços, quando a gente pensa em SaaS, IoT, tecnologia no geral, em países de primeiro mundo são incentivados. Tem amplos incentivos para a tecnologia e no Brasil foi assim, totalmente contramão. E vai ter um aumento expressivo também de carga e acaba impedindo o desenvolvimento desse setor. No geral, as indústrias tendem a ter uma redução leve de carga tributária, mas algumas indústrias são penalizadas, a depender da quantidade de benefícios que elas têm. Então... E, Caroline, apesar dessa reforma trazer muitas mudanças, como você disse, em linhas gerais, quais são as mudanças principais que passarão a existir em relação ao que nós tínhamos até então? Tá, as principais mudanças é a extinção de alguns tributos, então PIS e COFINS passam a ser extintos a partir de 2027
E aí nós teremos CBS, que é uma nova contribuição, ISS e ICMS, eles começam a cair as suas alíquotas, né? O saldo devedor em 2029 até 2032. E com relação ao IPI, ele não é extinto, ele é zerado. Então, essa é uma das pegadinhas, inclusive, da reforma, né? A possibilidade de manter o IPI em função da Zona Franca de Manaus. Então, é um cenário complexo, porque o que muda? Eu vou ter 2 sistemas convivendo simultaneamente até o ano de 2033. E hoje, o Brasil já é um país que é o país que mais gasta horas em termos de compliance, cálculo de apuração fiscal, contabilidade. Então, a tendência é que se aumente os custos com compliance. Inclusive, as obrigações acessórias, no próprio texto legislativo proposto pelo governo, são novas obrigações. Então, onde é que está a simplificação de fato? Se eu poderia, né, eventualmente aproveitar o que a gente já tem hoje para adaptar. Não, vamos criar novo documento fiscal padrão nacional, nova obrigação acessória. Então, isso acaba penalizando o dia a dia das empresas. Uhum. E especificamente o quanto a reforma tributária vai afetar o fluxo de caixa e o capital de giro das empresas? Vai afetar drasticamente, eu diria. Isso com base nas pesquisas, inclusive, realizadas e naquelas 1.000 empresas que eu comentei com vocês que nós rodamos, 77,6% das empresas vão ter aumento na necessidade de capital de giro. Por quê? A maioria das empresas está olhando para um viés tributário. Qual vai ser o setor impactado na minha empresa? O tributarista, a área contábil. Mas o que ele não está enxergando? À medida que o meu preço do serviço que eu contrato fica mais caro, que o meu insumo fica mais caro, qual que é o primeiro impacto da reforma? É caixa. Eu preciso ter dinheiro para pagar esses insumos, senão a roda não gira. E nessa medida de capital de giro, nós vimos que 77% das empresas ou mais serão impactadas nesse sentido, e as empresas precisam se programar. Se eu falo para uma empresa, olha, fulano, venha cá, seu capital de giro vai aumentar a necessidade em 10%. Qual é seu plano? Não basta eu saber que vai aumentar. Time financeiro, tesouraria, precisa ter um plano de ação. Você vai para o endividamento estruturado? Não, você já está super endividado, você vai antecipar recebíveis? Você vai para um IPO? Qual é a sua estratégia para captar dinheiro e sobreviver? Ou você acha que o time de suprimentos tem poderio para negociar? Não, vamos congelar preços de compras. Eu sou a estrutura forte aqui do mercado e eu não aceito aumento de preço. Será que você tem esse poder de barganha? Porque no final do dia é margem que a gente está brigando, né? Então é um mega impacto. Nesse sentido, Mário, o M&A pode ser uma saída para os empresários também? Pode, desde que seja bem estruturada. Esse é o primeiro ponto. A questão é sempre ficar assessorado com profissionais da área em que permita esta visão que a Carolina estava falando, mas perante este cenário todo, acho que não vai ter ninguém que vai conseguir se livrar desta situação. É a otimização, aquilo que nós falamos em outros podcasts. O que está aqui acho que a palavra-chave para os próximos anos e que não vai sair daí é a rentabilidade, a otimização, há muita análise em custos, em despesas. O foco aqui até há um tempo estava em receita, faturamento, crescer, o céu é o limite. E cada vez uma visão estratégica de negócio que passa muito por este sistema tributário, por estas alterações todas, que são fatores externos, ou seja, dos quais o empresário e a empresa não têm domínio, não consegue influenciar. A única coisa que tem que fazer e o único caminho para ter essa otimização é contratar profissionais, é ter bons parceiros de negócio que consigam ajudar num plano estratégico. E respondendo, e isto vai culminar, e respondendo à questão das operações de M&A, obviamente que sai na frente empresas que estão com um plano estratégico bem definido, empresas que eventualmente na incerteza do dia da manhã têm um plano de ação que não é infalível porque são fatores externos e eles nunca sabem como é que o mercado se vai comportar, mas que têm um plano estratégico, que sabem o que é que estão fazendo e essas operações tendem a ser mais rentáveis. E esses são dos aspectos. E Carolina, um dos aspectos aqui em termos de setores que vão ser beneficiados, se é que existe, mas setores que vão ser beneficiados ou que serão mais favorecidos nesta perspectiva. Existem os regimes diferenciados, existem sim as reduções de alíquota previstas.
E os setores, basicamente, hoje tem uma previsão de 30% de redução do IVA para os serviços profissionais. Então, são, salvo engano, 18 setores elencados, dentre eles as profissões regulamentadas mais comuns, né? Advocacia, contabilidade, arquitetura, químicos, arquitetos. Enfim, tem uma série de profissionais ali nessa listagem que é um rol taxativo, então não é interpretativo. Vai existir também uma redução de 60% do IVA para alguns setores específicos, dentre eles os insumos do agro, medicamentos, dispositivos médicos, área da saúde, da educação. Isso foi amplamente discutido no Congresso para tentar deixar uma lista bastante enxuta, né, para esses setores beneficiados. E vai existir uma redução de 100% também, ou seja, alíquota zero para muitos desses setores que eu acabei de comentar, mas com um rol um pouco mais restritivo, né, com relação aos produtos, aos setores, e algumas questões mais pontuais, os ICTs, que são as instituições de ciência e tecnologia, carros para taxista, para pessoas com deficiência. Então, tem algumas questões pontuais que vão ser beneficiadas, mas aí você comentou, será que existem essas reduções reais? Aí, quando eu falo do agronegócio, por exemplo, é um setor beneficiado, mas que, ao mesmo tempo, ainda assim vai ter aumento de carga tributária. E eu gostaria de dar destaque também para as cooperativas. Então, as cooperativas permaneceram no texto como beneficiárias do ato cooperado, para não se tributar. Então, tem sim algumas exceções previstas no texto. Que era um setor muito preocupado também, né, com o impacto da reforma, a questão das cooperativas. Sim. Inclusive, no Paraná, falando especificamente daqui, eles carregam o nosso PIB, né? É extremamente relevante. E você falou, Caroline, de algumas pegadinhas que podem estar aí por trás da reforma. Você já falou de 2 delas. Que outras mais podem existir aí que ainda os empresários não estão enxergando com tanta clareza? Eu fiquei surpresa lendo o texto que veio do governo com algumas vedações ao crédito, porque muito se fala em não cumulatividade ampla, vai poder tomar crédito de tudo, exceto para aquelas aquisições para uso ou consumo pessoal. E isso era uma incógnita, o que se considera uso e consumo pessoal. Então, o texto, ele traz de forma mais clara o que seria esse uso e consumo pessoal, e até faz sentido para uso dos sócios, que nem deveria estar na empresa, né? Se a gente colocar uma lupa nas regras contábeis, nem deveria estar lá. Mas tem algumas pegadinhas no texto. Vou citar um exemplo. Planos de saúde. Normalmente, as empresas pagam aos funcionários, o plano de saúde vai pagar o IVA, mas existe uma vedação ao crédito, sem muita coerência no meu ponto de vista técnico. Então, essa é uma das pegadinhas. A outra, que me deixou surpresa pela manutenção no texto, porque foi amplamente criticado no Congresso, é a questão do crédito estar vinculado ao pagamento anterior do IVA. Então, se eu sou o fornecedor, vendi para o Mário esse copo, em tese ele tem direito ao crédito, desde que ele tenha certeza que eu paguei o IVA. Então, esse é um dos pontos que... qual foi a discussão no Congresso? Você está terceirizando a fiscalização do fisco para o adquirente. Então, nós já temos uma alta demanda de energia e horas para obrigação acessória, compliance, análise de risco, enfim, e mais isso agora, né? Então, esse foi um ponto que eu particularmente não gostei, que veio no texto, mas tá aí, né? Não tem muito o que fazer com relação a isso. E mediante todo esse cenário, como é que os empresários podem se preparar, se planejar, então, para gerenciar esses impactos que eles terão no dia a dia do negócio deles? É importante ter informação na palma da mão. A gente tem falado muito sobre isso, mas às vezes as empresas acabam deixando para a última hora a questão do planejamento, se preparar. Mas como é que você vai se preparar sem dados? Então, assim como eu comentei das 1.000 empresas que nós rodamos na calculadora da Reut, as empresas precisam de dados das negociações, das propostas que estão paradas, de dados censitários mesmo. Então, assim, quais são os produtos mais impactados? Eventualmente, eu posso ter um produto com uma margem super baixa e que com a reforma nem faz mais sentido vender determinado produto. Quais são os fornecedores mais impactados para que eu possa negociar com eles um preço já de antemão? E os meus clientes mais impactados? Porque a depender se os meus clientes são meio ou fim de cadeia tributária, isso impacta o custo efetivo do meu cliente. Então, eu fiz apresentações de resultados para uma empresa de telefonia, por exemplo. Ela olhou assim com menos preocupação. O mercado vai se regular, tarifa, né? Tem um mercado mais regulado. Eu falei isso para uma indústria alimentícia. Eles falaram, Carol, se eu aumentar R$1 no chocolate,
quem consome isso daqui é família de uma renda mais baixa. Eu vou desestimular o consumo. Eu prefiro perder margem. Então, olha a importância de analisar as 3 alavancas da reforma. Preço de compra, quanto que altera, como, porquê e os impactos. Preço de venda, quanto que isso impacta no estímulo ou desestímulo do consumo dos meus produtos. O quanto eu tenho poder de barganha para, de fato, repassar esse aumento no preço. Teve uma outra empresa do Mato Grosso que falou assim, Carol, eu não consegui repassar no preço nem o aumento do insumo importado. Quem me garante que o Zé da esquina não vai precificar menos, vai impactar o meu negócio, nós dois vamos perder e eu corro um risco de perder margem. E eu não tenho margem para perder. E o terceiro elemento das alavancas, sim, é a margem. Então, à medida que eu consigo negociar bem as minhas compras e as minhas vendas, eu garanto a margem do negócio. E se isso não for preparado com cautela, existe um risco muito grande para as empresas. Eu estava aqui vendo, tem alguns setores, Carol, que eu montando agora o cenário, eu fico reticente em relação a isso. Quando nós temos um mercado, por exemplo, em relação a fornecedores primários, em relação a matérias-primas, e tem alguns fornecedores com o mercado fechado, que o empresário ele não vai poder comprar de outro fornecedor, independentemente se for do país aqui ao lado. Tem algumas regras que protegem esses fornecedores aqui internos, e ele também não vai conseguir repassar, ou eventualmente se repassar para o cliente dele, vai desestimular o consumo. O mercado desses setores vai cair, ou então, em regra geral, o consumidor não vai conseguir pagar. Isso deixa preocupado nessa medida de ficar isso, porque nós tivemos casos, e temos casos onde tem fornecedores aqui no Brasil de matérias-primas que eles têm o mercado todo na mão. Sem especificar que é global e que não vai dar muita conversa, por exemplo, a Petrobras, não é? Não só o combustível, mas os derivados. O polo industrial de Camaçari, de lá só sai isso. Não pode vir da Colômbia, não pode vir do México, porque fica muito mais caro. E aí eles conseguem repassar. O que é que sai dali? Todo o mercado de indústria de plásticos. Tudo. E portanto, mercado em geral muda, né? Exatamente, e vai ficar bem, e volta naquele aspecto que é as eficiências, volta nesse aspecto do plano estratégico, volta nesse aspecto de arranjar soluções. Voltando a essa questão, qual é o objetivo do novo imposto seletivo do IS? O que é que vislumbrou, o que é que vislumbra, o que é que está a fundamentar esse imposto seletivo? O imposto seletivo tinha um viés de muita preocupação dos clientes, porque quando a gente pensa no imposto seletivo, ele é o famoso imposto do pecado, né? Aqueles bens que são prejudiciais à saúde, ao meio ambiente, eles poderiam ser tributados pelo imposto seletivo. E assim, é quase que tudo, né? Se você pensar friamente, o açúcar pode estar na cesta básica, né? Como item de alimentação, mas também pode ser prejudicial à saúde do diabético. Então, assim, do geral. E agora, com a regulamentação, ficou um pouco mais claro o imposto seletivo, então isso deixou os corações um pouco mais aliviados. Tivemos algumas surpresas não esperadas. Então, eu achei bastante coerente o rol de produtos do imposto seletivo. Entrou ali bebidas alcoólicas, fumo, que já era esperado, né? Acabou entrando bebidas açucaradas, que era uma incógnita. Os alimentos ultraprocessados acabaram não entrando. Teve um esforço ali setorial bastante grande para não tributar esses alimentos. E a surpresa foi vir os veículos automotores. Então, os poluentes, que são basicamente todos os veículos, eles vão ter imposto seletivo também. Isso faz com que todo esse setor acabe tendo uma carga tributária mais alta. E aí tem algumas medidas para amenizar ali o imposto seletivo. Então, se tiver, por exemplo, um carro elétrico ou com uma pegada mais de energia verde, vai ter incentivo do não pagamento do imposto seletivo. Mas, no geral, foi dentro do esperado, assim, o rol de produtos. E o imposto seletivo, na sua essência, tem, por exemplo, eu lembro, no Reino Unido, e eles, basicamente, em Inglaterra e a Irlanda, eu
conheço mais ou menos essa questão do imposto seletivo, e sendo que na Europa, a Comunidade Europeia, eles tentam equalizar o imposto pela zona toda da Comunidade Europeia. Mas lá funciona bem e é desestimulador. A questão do tabaco, do fumo, das bebidas alcoólicas, eles são grandes produtores até de cerveja, mas funciona muito bem. Eles só não aplicaram, entre diversas coisas, só não aplicaram no whisky por causa da produção deles, também por ser uma ilha, o mercado deles também é restrito, mas tem a exportação. Mas funciona muito bem, porque eu uma vez li um estudo, essa questão do tabagismo, essa questão do fumo, antes da aplicação desse imposto e depois da aplicação desse imposto, foi uma redução em termos de consumo, mas nesses casos eu acho que é bom aplicar o imposto em casos de saúde, porque evita depois gastar no sistema de saúde, também é uma questão de cuidar dessa população, mas o imposto seletivo ficava. Se você me permite até um complemento, Mário, um ponto que talvez as empresas não estejam observando quanto ao imposto seletivo, tem uma crença de que eventualmente o imposto seletivo substitui o IPI, por ter algumas características parecidas, mas não é verdadeiro. Pode ser que alguma empresa esteja sujeita a ambos os tributos, inclusive, em função da Zona Franca de Manaus. E uma outra característica importante do imposto seletivo é que ele é extrafiscal, ou seja, as alíquotas e as regras são alteradas de forma mais simples no Congresso, porque é via lei ordinária e não via lei complementar, e o quórum de aprovação é bem diferente para ambas as leis. E acredita-se, e aí aqui é um achismo mesmo, de que ele pode ser uma conta de chegada do governo, né? Então, não atingiu a arrecadação esperada, ele é um tributo extrafiscal facilmente alterável. Então, por mais que hoje o rol de produtos seja coerente, isso não impede que daqui a 1 ano ou 2 seja alterado. Então, ele continua sendo um fator de risco. Carol, e o que é o split payment e como funcionaria aqui no Brasil? Ótima pergunta, Mário. O split payment ele é uma das formas de pagamento aceitas para fins de IVA. E ele é uma inovação que vários países já tentaram inserir, alguns com sucesso e muitos sem sucesso, inclusive, mas é uma tentativa de pagamento automático do IVA, onde esse split payment acontece já na conta bancária. Então, é como se o fornecedor, ao fazer o envio do documento fiscal, ele está aguardando um pagamento por isso. E quando o pagamento ocorre, o próprio banco faz esse split, que é o split literalmente na lógica de separar o dinheiro. Já colocar o valor líquido na conta do fornecedor e o tributo na conta do fisco. E aí tem uma tendência de buscar uma hiperautomação com relação aos tributos, né? De você já ter uma conta gráfica da sua empresa, onde você acompanha aquilo que já foi pago e já fica ali como um direito seu ao crédito, e uma declaração pré-preenchida, apuração assistida. Inclusive, o texto vindo do governo traz várias dessas menções no próprio texto. E, claro, para implementar de fato o split payment, existem alguns desafios, né? Como é que faz com o pagamento em espécie, por exemplo? Não faz, né? Não tem split automático. O Brasil também tem uma característica muito diferente dos outros países, que é parcelar as compras. Exatamente. Ou, eventualmente, até ter um ciclo de conversão de caixa muito longo. O próprio agronegócio tem um ciclo de 200 dias, 300 dias. Então, esses desafios ainda carecem de mais regulamentação para saber como vai funcionar. Mas, na prática, é isso. É a separação automática do dinheiro e o fisco já receber ali, real time, o dinheiro arrecadatório. Espontânea de caixa. Exatamente. E, Carol, o que é o sistema de cashback de reembolso de impostos e quem será beneficiado por ele? Ótima pergunta também, Thaís. Quando a gente pensa no cashback, existiam algumas dúvidas do funcionamento e o texto que veio do governo deixou algumas questões mais claras. Quem são elegíveis para receber o cashback? Famílias que tenham renda per capita até meio salário mínimo. Então, realmente são as pessoas que têm uma renda muito baixa, uma questão ali de subsistência, uma questão de precisar de uma ajuda alimentar de fato. E como não existia uma forma mais fácil de fazer essa devolução sem ter uma regra de quais produtos estariam sujeitos ao cashback, o texto, que ainda não foi aprovado no Congresso, mas que veio do governo, é ter uma regra escalonada. Então, o gás de cozinha, por exemplo, tem 100% de devolução de CBS e um percentual menor de devolução do IBS. E à medida que
eles consideraram menos essenciais, e aí eu não sei qual foi o critério, porque o segundo rol de produtos é energia, água e esgoto, que eu considero tão básico quanto gás de cozinha, vai ter uma devolução um pouquinho menor, não é 100%. Salvo engano, é 80% de CBS, 50% de IBS. Ele vai decrescendo esse percentual de devolução até chegar em demais casos, que é 20% do tributo. Então, é para as famílias receberem uma parte do imposto de volta, que é assim como nós temos aqui o Nota Paraná, em São Paulo tem a Nota paulistana, enfim, cada... Faz esse cashback. Exatamente. Mas o estranho é que as famílias com esse orçamento, elas não podem comprar nada que não seja essencial, não é? Elas só vão comprar coisas essenciais e há sempre um desvio, não é, desse cashback. Mas, Carol, e o cenário internacional de investimentos, como é que vai ficar? Esse é um cenário bastante especulado e eu considero, e é uma opinião minha, eu considero o Brasil um país de sorte. Porque, apesar da turbulência com relação ao cenário de reforma tributária, complexidade, o cenário internacional está bastante conturbado por uma questão óbvia, né? Guerra, Rússia e Ucrânia, ali Estados Unidos com eleições. Exatamente, Estados Unidos com eleições. Pública. Venezuela também, pendente de eleições. Um risco, inclusive, de guerra entre a Venezuela e a Guiana. Então, todo esse cenário internacional caótico acaba trazendo um cenário de menor risco internacional, olhando para o Brasil como um país emergente, que é o celeiro para fins de alimentação do mundo, que tem a Amazônia, que tem uma grande pegada, se a gente pensar em energia verde. Então, tudo isso faz com que o nosso cenário fique positivo para investimentos. E aí, falando especificamente de reforma tributária, o que a mídia vende? Uma simplificação, um IVA muito parecido com o internacional. Mesmo que na prática isso não se realize, talvez atraia investimentos num curto prazo. A longo prazo, se mantém, descobriremos juntos em 2033, quando tivermos um único sistema vigente. Então, o cenário está mais favorável para investimentos. E aí, com uma visão de tributarista, muitas empresas deixam de investir no Brasil por conta da complexidade. Então, por mais que ela não vá se resolver de forma rápida, a tendência é de que, tendo um IVA um pouco mais parecido com o que nós temos fora do Brasil, isso equalize as bases e fique um pouco mais fácil do investidor entender como nós funcionamos. Como é que vai ser feita essa transição entre o sistema atual e o novo, Carol? A transição, ela vai acontecer da seguinte forma. Em 2026, nós teremos um período de teste. Então, será tributado 1% a título de IVA descontado de PIS e COFINS. Não existe aumento ou diferença de carga tributária, é um teste de acessória, como é que vai funcionar a dinâmica. A partir de 2027, então, nós teremos o novo tributo CBS já vigente, extintos PIS e COFINS, e alíquota zero de IPI. E a partir de 2029, essa transição entre ISS, que é municipal, e ICMS, que é estadual, onde eles decaem 10% ao ano até 2032, e acrescenta-se 10% à alíquota da CBS até serem extintos, então, em 2033 apenas, ISS e ICMS, e vida nova para fins de IBS. Neste tempo de transição, qual é o maior desafio das empresas? Conviver com esse sistema e existir uma sinergia entre os times. Porque, ao contrário do que os empresários enxergam de que os tributaristas, os contadores, os advogados serão os mais afetados, vários times vão ser impactados. Então, nesse período de transição, o time do jurídico ou legal, ele vai precisar ficar muito atento aos contratos. Será que está equilibrado? Existe uma previsão expressa de quem assume o ônus da carga tributária? Ao mesmo passo que o time de suprimentos vai precisar estar preparado para fazer a melhor compra. Normalmente, eu posso estar errando pelo excesso, mas normalmente o time de suprimentos não é um time de tributaristas. É um time especializado em BID, em regra de qualidade e assim por diante. Então, esses times vão precisar ser um pouco mais tributaristas e ter mais dados para fazer a melhor negociação. Time comercial, mesma coisa. Precisa de dados para conseguir se adequar ao mercado. Time contábil, time envolvido eventualmente com FP&A, M&A, precisa também ter uma base. E se cada um olhar para uma direção, não vai existir uma canalização de energia positiva para que a empresa caminhe para a mesma direção. Então, essa sinergia, na minha opinião, vai ser o maior desafio nesse período de transição. E os impactos dessa reforma tributária para os estados e para os municípios, especialmente os menores? Deve haver um impacto significativo em relação a isso?
Deve haver um impacto, sim, principalmente no quesito autonomia. Uma das pegadinhas que eu esqueci de comentar e eu vou retomar agora, as alíquotas elas podem ser definidas pelos estados e municípios, inclusive isso vai fazer com que tenhamos múltiplas alíquotas, né? Sendo que o IBS vai ser a soma do estado e do município. Então, a gente ainda vai ter uma complexidade nesse sentido. E o município vai ter, então, essa autonomia do estabelecimento das alíquotas, mas, por outro lado, toda a questão de arrecadação, fiscalização, ele perde essa autonomia para o comitê gestor, que vão ter 27 membros representando os estados e os municípios que têm mais volume populacional. Então, existe sim, dentro do modus operandi hoje dos municípios, dos estados trabalharem, eles têm muito mais autonomia. E até a arrecadação, ela não é direta. Então, você vai ter uma guia, que é o IBS mais o CBS, e esse IBS vai ser rateado entre estados, municípios e Distrito Federal. Inclusive, um ponto levantado no Congresso era não só a questão de separação de poderes, mas o princípio do Pacto Federativo. Então, tudo isso foi bastante discutido e esse é o motivo que a reforma demorou tanto para ser aprovada, inclusive. É o receio da perda arrecadatória, da perda de autonomia. E aí, as regras de transição para fins de quanto cada município, cada estado vai receber dessa parcela foi amplamente discutido. Tem várias regras que vão até, salvo engano, 2078 ou 2077. Estou errando por um ano a mais, um ano a menos aqui. Justamente porque se não fosse alguma coisa desenhada assim a longo prazo, ia ser muito difícil passar essa regra no Congresso agora. Agora, com essa autonomia dos municípios, por exemplo, dos estados em definir as alíquotas, isso não acaba complicando muito a vida daquele empresário que vende para diferentes locais no Brasil, diferentes estados, diferentes cidades? Sim, existe essa preocupação. Inclusive, vários clientes que são e-commerce ou que vendem para o Brasil inteiro já têm essa pulga atrás da orelha. E ela é importante, de fato, porque além de existir mais de 5.500 municípios, eu ainda posso ter variação de acordo com o percentual de redução. 30%, 60% ou 100%, crédito presumido. Então, vai existir ainda uma complexidade. E o desafio está na informação. Como é que o comprador, o adquirente, vai ter ciência da sua alíquota se eu estou vendendo eventualmente para uma pessoa física? Como é que ela vai entender que além do preço que eu estou vendendo é mais X% de acordo com o destino? Mas vai ter uma variedade ampla de alíquotas e, em regra geral, a tributação é no destino, com raríssimas exceções de prestação de serviço local. Vai ser caótico. Vai. Carol, para terminar pelo menos a minha parte, que é os dividendos. Eles vão ser tributados, que é uma pergunta que nós temos sempre que fazem, até pelo mercado onde estamos e por ser uma realidade dos nossos clientes, os dividendos. E eles já são tributados, mas agora vão ter outro tributados novamente. Pois é. Quando o tema é dividendos, todos os clientes, todas as empresas, parceiros se preocupam com relação ao tema. Já existiram algumas tentativas de tributar os dividendos num passado não tão distante. E com a reforma tributária do consumo, já amarrou-se a reforma da renda e da previdência. Então, ela vai vir, é uma realidade. Como ela vai vir, ninguém sabe. Mas o governo tem, sim, uma tendência a tributar dividendos. Estimamos que pelo menos 10%, 15% deve vir de alíquota dos dividendos, com uma proposta de reduzir a carga tributária da pessoa jurídica, para que exista essa dupla tributação, né? Eu tributo o lucro das empresas na pessoa jurídica e quando eu pago os dividendos aos sócios, eu tenha também o tributo sobre o dividendo. A maior preocupação com relação aos dividendos, obviamente, se existir uma certa justiça, no sentido de equilibrar as alíquotas, porque hoje a alíquota é altíssima, 34% se a gente considerar o adicional é alto. Então, se existir uma certa equalização entre o dividendo e a pessoa jurídica, talvez até exista uma justiça, uma equidade ali de carga tributária. Mas o ponto que pega é que já tiveram projetos de lei com a busca da tributação dos lucros em estoque, que está lá em lucros acumulados, lucros a distribuir, reservas de incentivos, reservas de lucros. E esse é o fator preocupante, porque vai existir uma bitributação, se um texto desse passa. E assim, até você conseguir discutir, vamos entrar com mandado de segurança,
assim, o sistema judiciário é travado, demora, não é algo que é rápido de desenrolar. Então, essa é a maior preocupação na prática. E que muitas das vezes esses lucros em stock que são deixados na empresa até são depois canalizados para CAPEX, para desenvolvimento da empresa, para investimentos na empresa. Muitas vezes são lá, se forem tributados, a capacidade de inovação das empresas e de investimento fica mais reduzida. E outra questão, e em relação às ações no mercado de pagadoras de dividendos? Segue a mesma regra, vai ter regras específicas, porque eu ouvi diversas opiniões, obviamente, mas em relação, porque eu estou pensando nas empresas de capital aberto, as que estão na bolsa, onde tem grande parte, diria que 70% a 80% do investimento que está na bolsa, direto ou indiretamente, é estrangeiro. E tem esses dividendos que as empresas pagadoras de dividendos, dentre as quais Petrobras, Vale, todas essas, mas depois tem muitas outras, eles hoje não têm IR em relação aos dividendos. Vai ter, a perspectiva é que terá, a questão também, nós falamos dos fundos de investimento imobiliário, os fundos agrícolas, e esses também vai ser tributado toda essa questão, e como é que se prevê esse ponto? Assim, Mário, sendo bem honesta contigo, é uma incógnita mesmo. Eu vou falar da minha crença como profissional da área tributária. Eu acredito que em dezembro de 2023 já tiveram algumas alterações com relação à tributação de fundos. Se houvesse uma intenção de fazer um aumento ali de carga tributária via legislação, já teria vindo em dezembro para fins de fundo de investimento em participação ou os fundos de direito creditório, né, que é o FDIC. Então, eu tenho uma crença minha de que os fundos, em alguma medida, ainda terão algum incentivo, mesmo que seja diferir isso no tempo, alguma alíquota diferenciada, progressiva. Mas a tendência, por exemplo, de bolsa de valores, distribuir dividendos e ter que pagar sobre esse dividendo, eu acredito que é alto. Porque as pequenas empresas, elas representam a maior parte da arrecadação. Então, se tiver algum benefício nesse sentido, vai se perder muita arrecadação, que é um dos vieses que vários governos já proporam tributar dividendos. Então, a minha crença é de que, mesmo as empresas da Bolsa de Valores, ainda assim, vai existir a tributação do dividendo. E um exemplo claro disso foi a mudança na regra do JCP, Sim. que é o juros sobre capital próprio. Então, existiu uma lei em dezembro que alterou as regras do JCP, e assim, ela não fez nenhuma restrição com relação a empresas que têm capital aberto ou fechado, foi geral, justamente com o viés de aumento arrecadatório. Por isso a minha crença de que as empresas não se safarão dessa. Não vou fugir. Carol, nós estamos chegando ao final do VSHcast de hoje. Eu gostaria que, para encerrar, você fizesse as suas considerações gerais e apontasse caminhos para que os empresários, então, possam lidar com todas essas mudanças. São fatores externos, o empresário não vai ter um controle sobre isso no sentido de alterar uma regra do jogo, mas como ele pode, na sua visão, estar melhor preparado para lidar com essas situações? Bom, em primeiro lugar, é não tratar este tema como mais um tema, porque não é à toa que se discute reforma tributária há mais de 30 anos e agora é um momento realmente de virar o jogo. Então, muitos empresários, eu vejo isso no final de 2025, começo de 2026, eu vou começar a me preocupar. E quanto mais as empresas se prepararem com robustez e com antecedência, muito provavelmente elas vão ter mais vantagem competitiva. Então, é não tratar esse tema como mais um tema, é literalmente colocar a bola no chão e pensar, agora para onde que meu time vai? Então, estabelecer um grupo de trabalho interno para existir essa sinergia entre os times é muito importante e ter dados em mãos. Não tem como tomar uma decisão empírica, porque vai afetar, inclusive, pode afetar a estrutura societária. Será que faz sentido eu continuar com uma fábrica na região Sudã e Sudene por conta de benefícios fiscais, sendo que muito possivelmente eu vou perder esses benefícios? Será que faz sentido eu continuar importando pelo estado X ou Y? Porque muitas vezes o benefício fiscal é mandatório. Então isso mexe com estruturas que não são fáceis de aprovar. Vocês conhecem tão bem quanto eu toda a governança de uma tomada de decisão de uma grande empresa. Passa pela diretoria, passa pelo board, eventualmente até uma aprovação internacional. Então, se chegar à conclusão de que precisa fechar uma indústria,
ou abrir em outro local logisticamente mais viável. Quanto tempo leva uma decisão dessa? Então, é pensar um pouco fora da caixa, assim, não olhar com viés só tributário, mas com viés de negócio. Então, essa é a dica para fechar com chave de ouro. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação, Carol. Eu que agradeço. O SHCast de hoje fica por aqui. Se você quer saber mais sobre compra, venda de empresas e outros assuntos que interessam o dia a dia do empresário, acompanhe as nossas redes sociais. Nós voltamos a nos encontrar na terça-feira que vem. Até lá.